Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre drop-down em cascata, aggregate e ciclo de vida da aplicação. Vem comigo! Eu criei essa pequena aplicação aqui para a gente estudar alguns conceitos. Eu vou mostrar. É uma aplicação bem simples, ela tem dois drop-downs e uma tabela. Na primeira drop-down a gente tem uma lista das regiões brasileiras e de acordo com a região selecionada, a gente vai trazer os estados daquela região. E selecionando um estado, o sistema vai trazer todas as cidades daquele estado. A cidade e a região daquela cidade. Por exemplo, aqui a gente tem a cidade de Arraial do Cabo, que fica na região dos lagos, a Nação de Búzios fica na região dos lagos e por aí vai. No vídeo de hoje eu vou trazer só a primeira parte, tá? Só as duas combos em cascata. No segundo vídeo eu trago para vocês essa terceira parte aqui. Então aqui no OutSystems eu já tenho o projeto criado, já tenho uma tela e a gente vai construir essa janela. Vou colocar todos os elementos logo de uma vez, os elementos gráficos, né, os widgets, e depois a gente faz a parte dos aggregates. Então vamos aqui na tela, rapidinho, ó. Vamos colocar um container aqui e dentro dele vamos colocar mais dois containers. Aliás, mais um container só. Já vou arrastar para cá um label e também um drop down. Ok, vou reduzir isso aqui pela metade, pouco menos que a metade. E aqui, como os dois são iguais, a gente copia e cola os dois. A gente pode nomear os containers, tá? Se no caso de um form muito grande, você pode sair nomeando os containers para ficar mais fácil a visualização. Nesse aqui não seria necessário, foi só para mostrar a vocês mesmo, tá? Vou botar esse aqui um pouco maior. Ok. Esse label aqui vai ser o label de regiões e abaixo eu tenho o label de estados. Então as telas estão prontas, agora a gente vai ter que dar vida a essa tela, né? O OutSystems já está com alguns erros aqui, porque ele exige que eu associe a cada drop-down uma variável. Vamos aqui olhar o erro. Primeiro erro, ó. Uma variável tem que ser configurada. Então, para esse label aqui, como é que vai funcionar a nossa aplicação? Quando eu selecionar uma região, eu quero armazenar o ID dessa região para depois sim selecionar o estado de acordo com o ID. Então vamos aqui criar uma variável, que vai ser a região ID. Antes disso, eu preciso trazer para dentro do projeto as entities onde eu tenho esses dados, tá? Eu não vou digitar isso aqui já está pronto, tá? Eu só vou consumir. Eu tenho aqui um módulo que eu chamei de IBGE Estados Brasileiros, onde eu tenho as entities estado e as entities região. Agora que eu importei para dentro do projeto as duas entities, o módulo que contém as duas entities, eu vou começar a construir as consultas para popular cada uma das tabelas. Então, botão direito aqui na tela, Fetch Data from Database, e aqui estão as duas entities que eu preciso. Eu nomeei ela de tabela, mas na verdade são entities, né? Aqui no OutSystems a gente trabalha com entities. Não é essa região. Ok, já trouxe para cá, continua com erro porque a tela está com erro. Eu vou deletar essa variável aqui para reconstruir, para mostrar a vocês aqui um dos aceleradores do OutSystems. Então, vejam aqui, ó, o aggregate ele traz essa estrutura que é a estrutura da entity que eu estou utilizando. E ela tem um ID. Eu vou trazer eu quero que a variável tenha esse tipo. Só que esse ID, na verdade, ele é o identificador da entidade. Então, a minha variável vai ser região ID, vai ter o mesmo nome, região ID,
O acelerador do OutSystem já trouxe para mim aqui, ele já sugeriu um tipo. Só que não é esse que eu quero, porque olha aqui, ele sugeriu a estrutura, ele sugeriu a estrutura da entidade, não é isso que eu quero só o identificador. Então eu vou ter que alterar aqui manualmente aqui, ó. Ele aparece aqui na lista abaixo, na lista dos identificadores, TB região identifier. Esse é o tipo que eu quero. E vamos já atribuir a variável aqui ao drop-down. Então ele já solucionou isso aqui. Agora ele está me dizendo aqui, olha, uma lista precisa ser configurada, porque eu preciso dizer qual é a lista que vai popular o drop-down. Qual é a lista que eu tenho? Só tenho essa lista aqui, ó, get regiões list. Deixa eu dar um nome sugestivo para isso aqui. Drop-down regiões. Então aqui, o que ele já está me trazendo aqui, ó. Ele sugeriu, ó, esse atributo aqui, ó, options text, é aquilo que vai na tela. Tá? É essa informação aqui que está aparecendo na tela. Ele está me sugerindo a sigla, mas eu não quero a sigla, eu quero o nome. Basta trocar aqui. E options value vai ser realmente a informação que vai ser armazenada nessa variável. Ok, é isso mesmo que eu quero. Esse primeiro drop-down já está resolvido. Agora vamos para o segundo. Para esse aqui, eu não vou querer armazenar o ID, eu quero armazenar a sigla. Tá? Por quê? Porque essa API que a gente vai usar no próximo vídeo, ela pesquisa as cidades de acordo com a sigla do estado. Tá? Então, eu quero armazenar a sigla. Então, vamos criar uma variável aqui, que vai ser sigla estado. Tá? E eu já posso atribuir aqui ao drop-down, se eu quiser. E da mesma forma como eu fiz com o primeiro drop-down, agora eu tenho que criar aqui um aggregate para trazer os dados lá da entidade. Estados. Ok, pessoal? Eu quero todos os estados brasileiros de uma vez só? Não, eu não quero isso aí. Eu quero apenas os estados daquela região. Então eu tenho que adicionar um filtro, que é o equivalente à cláusula where lá do SQL, né? Adicionar um filtro. Então, daqui de estado, ó, na estrutura da entity estado, eu tenho aqui o ID da região. Ele vai ter que ser igual ao ID da região. Perfeito, já me deu um ok aqui. Vamos voltar para a tela. E vamos atribuir a lista. Qual vai ser a lista agora? A lista está aqui, ó, o nome dela aqui. Vamos renomear isso aqui, esse nome que está muito confuso. Vamos botar aqui, ó, get estados by região ID. Melhor assim. Drop down estados. A lista vai ser o get estados by regiões ID.list. E vamos dar uma conferida aqui, ó. Options text. Novamente ele vai mostrar a sigla do estado. Não é o que eu quero o nome. Tá, pessoal? Aqui eu posso concatenar isso aqui se eu quiser, não tem problema nenhum. Tá? Eu posso fazer uma concatenação aqui, ó. Tipo, botar um mais aqui, ó. Abre aspas. Fechar aqui, ó. Mais. Vou copiar e colar daqui, pessoal, que vai ser melhor. Sigla. Então, fiz uma concatenação aqui, ó. Estado. Poderia simplificar, colocar só um tracinho aqui, ó. Mais. Aí boto a sigla. E fecho isso aqui. Qual o erro que ele está reclamando agora? Data type required instead of text. Estado identifier. Por que ele está reclamando dizendo que é um estado identifier? Ah, beleza. O que ele está reclamando desse erro aqui? É porque o dado aqui em options value está retornando o ID, está retornando o identifier. Não é isso que eu quero armazenar a sigla. Então, pessoal, recapitulando. Aqui eu fiz uma concatenação.
só para aparecer o estado mais a sigla. E aqui eu estou dizendo para ele que eu quero armazenar a sigla. Então, ele já está me dando um retorno aqui. Vou fazer uma publicação aqui para a gente ver como está. Não vai funcionar adequadamente, já vou adiantando, mas a gente vai ver o que está acontecendo. Então aqui ele já trouxe aqui para a gente aqui todos os estados, ele populou corretamente. E aqui ele não trouxe nada. Por que ele não trouxe nada? Porque isso aí é um ponto importante que eu vou trazer para vocês agora aqui, que é o ciclo de vida das aplicações. Isso aqui é um assunto bem importante, vale a pena vocês estudarem isso aqui, é um pouco complexo. Então, por default, o OutSystems, ele dispara todos os aggregates que tiver numa tela no momento que você está carregando essa tela. Está sendo inicializada, ele já dispara todos os aggregates. Nesse exemplo aqui no desenho aqui tem um aggregate chamado Get Contacts e Get Profile Images. Vai disparar as duas ao mesmo tempo. Na nossa aplicação eu não quero isso, eu quero que essa tela, eu quero que esse aggregate aqui seja executado apenas quando eu selecionar aqui. Depois que eu selecionar isso aqui, ele vai disparar isso aqui, ele vai disparar esse estado. Mesmo se ele viesse com todos os dados ali, ele ia vir com bastante, ele ia vir com todos os estados brasileiros e, enfim, não ia funcionar do jeito que a gente quer. Então vamos alterar o projetinho para que ele funcione corretamente. Eu vou só dar uma conferida aqui no filtro. Vamos botar um exemplo aqui, ó, região de ID 1. Vamos ver o que ele vai trazer. Só para conferir, tá? Região, ele trouxe aqui os estados da região norte, ó. ID 4. Ele trouxe aqui, ó, os estados do sul, de acordo com a nossa tabela aqui, né? Então isso aqui é bem importante, eu não tinha mostrado para vocês, mas no aggregate a gente tem aqui as fontes da informação, os filtros que a gente pode adicionar e também a gente pode fazer um teste de acordo com esse filtro aqui, ó. Eu botei aqui uma variável aqui, região ID, ela está aqui em cima e a gente pode testar à vontade aqui, ó. Beleza? Então o filtro está certo, vamos voltar lá na tela. Então, para que isso funcione adequadamente, eu tenho que criar uma action e associar ao evento onChange desse dropdown. Como é que eu faço isso aqui, ó? Events onChange, new client action, ele já nomeou para a gente aqui, ó, dropdown regiões onChange. E aqui sim eu vou colocar, o que eu faço aqui, ó? Eu chamo esse elemento refresh data. E quem eu quero dar o refresh? Em quem? Nesse aggregate aqui, ó, get status by região ID. Então, quando a gente selecionar uma região no drop-down de regiões, esse evento aqui vai ser disparado e ele vai dar um refresh nesse aggregate de acordo e vai trazer as regiões de acordo com essa variável que a gente colocou, de acordo com esse parâmetro que a gente colocou ali. Outra coisa muito importante que eu já ia esquecendo. Aqui, ó, propriedade FET. Tá vendo? Tá configurada para @start. Ó, propriedade FET de regiões está configurada para @start. Nesse caso aqui eu não quero @start, eu quero on demand. Aí sim, quando a tela for inicializada, essa combo aqui de regiões vai ser populada e essa aqui vai aguardar. Espero que funcione agora, pessoal. Então vamos ver aqui. Ó, a combo de regiões que já estava funcionando. Ele já populou aqui, ó, os estados da região centro-oeste. E vamos lá, região nordeste. Já trouxe aqui os estados da região nordeste, região sul, a mesma coisa. Eu só vou fazer uma pequena alteração aqui. Se vocês observarem, quando eu abro a tela, ele já está trazendo para mim a região centro-oeste, porque esse aggregate aqui está ordenando pelo nome, por ordem alfabética de nome aqui, e ele já traz a primeira selecionada e por consequência ele já faz a pesquisa ali.
Então eu não quero que isso aconteça. Como é que eu evito isso aqui? Eu coloco uma mensagem aqui, tipo, selecione a região, selecione o estado. Aí sim ele vai pausar, não vai trazer informação nenhuma e vai aguardar a gente selecionar. E como é que eu faço isso? Seleciono a combo, venho aqui nessa propriedade Empty Text, abre e fecha aspas aqui, selecione uma região. Beleza, pessoal. Mesma coisa aqui, seleciona a combo, propriedade Empty Text, selecione um estado e a gente publica. Vamos ver então como é que ficou. Selecione uma região. Aí sim ele veio trazer alguma coisa para gente. Se eu tirar a mensagem aqui, ele volta a mensagem lá, não tem nada aqui. Então, região sudeste, estado do Rio de Janeiro. Ok, tudo certinho funcionando. Então, pessoal, o vídeo de hoje é só isso aí, tá? Eu vou trazer o restante no outro vídeo, como eu falei para vocês, aí fica muito extenso trazer isso tudo num vídeo só. Eu prefiro trazer vídeos mais curtos. Tá? E hoje o que a gente viu? A gente viu o drop down em cascata. Eu passei para vocês um pouquinho, pouca coisa mesmo do ciclo de vida da tela e do bloco. Na verdade, eu não falei nada de bloco, né? Ciclo de vida da tela, que nesse caso aqui o ciclo de vida do bloco é a mesma coisa. Eu vou deixar esses documentos para vocês aí. A gente viu também sobre drop-down. Eu vou deixar essa documentação para vocês, tanto do ciclo de vida da aplicação como drop-down. E um documento que eu recomendo para vocês terem sempre em mãos é esse aqui. OutSystems Platform Best Practice. Sempre tem isso aqui, ó. O OutSystems recomenda, por exemplo, a gente usar a língua inglesa para nomear, nomear os códigos, elementos, widgets, variáveis, sempre que possível. Tá? É óbvio que a gente está trabalhando numa empresa e essa empresa tem as diretrizes dela, a gente vai trabalhar de acordo com a diretriz da empresa. Mas o que não é legal fazer é você misturar, botar um pouco de inglês, um pouco de português, seleciona um idioma e use aquele idioma, tá? Aqui, ó, convenções de nomenclatura. Ele dá uma série de recomendações aqui, ó. Vou pegar só duas, ó. Nomes significativos, ou seja, evitar abreviações sem sentido, botar um nome que realmente tem algum significado. Usar o Pascal Case aqui, no caso de variáveis, você colocar sempre as iniciais de cada letra em maiúscula. Tem gente que vem do Java, por exemplo, que usa o Camel Case. Então, o Camel Case sempre começa com a primeira palavra em minúsculo, o restante vai botando as iniciais em maiúsculo. Se você já construiu sua aplicação assim, não vale a pena você, na minha opinião, né, não vale a pena você refatorar isso, mas mantenha então o Camel Case. O que não é legal é ficar misturando as estações aqui. Beleza, pessoal? Então, vou deixar esses três documentos para você na lista. Vou deixar para vocês também um Excel com esses dados ali, tá? Eu vou deixar um Excel com a lista de regiões e com a lista de estados brasileiros, todos os 27 estados, caso vocês queiram fazer isso para vocês também, tá? Se vocês queiram construir isso aqui. E no próximo vídeo eu mostro para vocês a continuação disso aqui, que é fazer a lista das cidades depois que eu selecionar um estado. Obrigado aí, pessoal. Se foi útil para você, curte, compartilha e se inscreva no canal. Valeu!